Boa noite, boa noite para todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo, e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos que Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. E, irmãos, o nome Israel, quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Israel significa príncipe de Deus. Deus mudou o nome de Jacó para Israel porque Jacó seguia os princípios de Deus, que são os 10 mandamentos. Portanto, cristão é só quem segue os mandamentos. Se você seguir os mandamentos, você se torna israelita, você se torna Israel, você se torna um príncipe de Deus. Porque se você obedecer os 10 mandamentos, você está seguindo os princípios de Deus. E uma vez que você seguir os princípios de Deus, você se torna príncipe de Deus. Então, irmãos, e lembrando, os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, este é Deus. E o número 7 é o Cordeiro. E ele é chamado de Cordeiro pela paciência que Deus tem, porque ele passa a sua vida inteira pregando o Evangelho para você. E você só irá para o lago de fogo se você passar a vida inteira sem obedecer os mandamentos e morrer sem obedecer. Se você obedecer, será salvo. Por isso que Deus é chamado o número 7, o Cordeiro, que são os 7 Espíritos de Deus. E o 7º Espírito de Deus é Jesus Cristo. E os 7 Espíritos de Deus é o Cordeiro, e os outros 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos, que é chamado a serpente. Aí quando você pega os 7 Espíritos de Deus, que é o Cordeiro, com os 9 mandamentos, que é a serpente, dá 16, que forma o leão. 16 é o número do leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Então, cristão é só quem segue os princípios de Deus. E um detalhe, irmão, Deus só tem 3 coisas, só tem 3 vezes que Deus escreveu com a sua própria mão na Bíblia. A primeira vez que ele escreveu foi os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés no monte. Aí Moisés foi lá e houve aquele problema da rebelião do povo e quebrou as tábuas da lei. E quando quebrou aquela tábua da lei, aquilo ali já era simbólico, aquilo ali simbolizava que os sacerdotes do Antigo Testamento iam quebrar o primeiro pacto com Deus, que foi o que aconteceu. Aí Deus manda Moisés lavrar 2 tábuas de pedra que ele escreveria de novo os 10 mandamentos. E Deus escreveu de novo. E quando Deus escreveu de novo, aquilo ali simbolizava os 10 mandamentos da nova aliança, que são o Novo Testamento. Os 10 mandamentos é Jesus Cristo. Então Deus escreveu 2 vezes os 10 mandamentos, isso Deus escreveu com a sua própria mão, e a terceira vez que Deus escreveu foi quando a mão de Deus apareceu para Belsazar e escreveu para ele na parede. Então, que Deus escreveu pessoalmente foi só esses 3. Depois, todo o resto da Bíblia que você pega, Deus escreveu inspirando os homens. É por isso que contém erros ali, entendeu? É por isso que ali você vê o homem falhando. Ali Deus está revelando que mesmo ele operando junto com o homem, se o homem não for purificado e salvo de verdade, o homem não é perfeito. Entendeu? Ali Deus mostra os erros que o ser humano comete. Vigiar e orar, irmão. Boa noite, a paz do Senhor.